Oi, turminha, tudo bem com vocês? Me acompanhem lá no livro didático, Disciplina de Ciências, página 28. Metamorfose. Anteriormente, tratamos do ciclo de vida de alguns animais e descobrimos que existem animais que geram seus filhotes no interior da fêmea e animais que geram seus filhotes no interior de ovos, como aves, os jacarés, as tartarugas, os sapos e a maioria dos peixes. Quando os filhotes já nascem semelhantes aos pais, seu desenvolvimento é chamado direto, ou seja, não passam por metamorfose, ou seja, não passam por nenhuma modificação, por nenhuma transformação. Já o animal que sai do ovo e passa por metamorfose antes de atingir a vida adulta, o desenvolvimento é chamado indireto, como ocorre com a maioria dos insetos. No caso da metamorfose completa, o animal passa pelas fases de larva, pupa e adulto, como acontece com as borboletas e as moscas. Vamos grifar? No entanto, a metamorfose é incompleta quando dos ovos nascem larvas e se transformam em ninfas antes da fase adulta, como acontece com os gafanhotos. Vamos grifar. Metamorfose em insetos. Quando uma borboleta macho fecunda uma borboleta fêmea, ocorre o acasalamento, que é a união entre o indivíduo macho e o indivíduo fêmea de determinada espécie. O macho deposita os espermatozoides, gametas masculinos, dentro do corpo da fêmea, onde já estão os óvulos, gametas femininos. Cada espermatozoide que se une a um óvulo forma um ovo. Em seguida, a borboleta fêmea procura uma planta para botar seus ovos. Do ovo da borboleta nasce uma pequena larva, chamada lagarta, que passa a se alimentar das folhas das plantas onde nasceu. A lagarta come e cresce. Quando chega o momento da transformação, ela para de comer e se prende a um local da planta. Nessa fase do desenvolvimento, chamada pupa, ocorrem muitas mudanças em seu corpo. Depois de passado um tempo, a pupa se abre e de seu interior nasce uma borboleta. Na imagem, nós podemos visualizar a metamorfose, ou seja, o processo de transformação da borboleta. Então, ela era um ovo, depois ela se tornou uma lagarta, se alimentou bastante e se tornou uma pupa. Na pupa, ela se desenvolveu, depois a pupa se rompeu, ela se tornou uma borboleta jovem e mais tarde uma borboleta adulta. Essa é a metamorfose completa de uma borboleta. Jogo rápido. A borboleta passa pela metamorfose em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? Larva, pupa e adulta. Desafio. Observe a imagem ao lado e responda ao que se pede. Na imagem, podemos perceber uma cena típica na época da Páscoa cristã. O coelho com ovos. Com base no que estudamos até agora, responda: o coelho é um tipo de animal que gera seus filhotes no interior de ovos? Não! O coelho é um animal vivíparo e gera seus filhotes no interior de sua barriga. Metamorfose em anfíbios. O acasalamento da maioria dos anfíbios, sapos, rãs ou pererecas, ocorre na água, quando a fêmea está em seu período favorável ao acasalamento. Ela é atraída pelo macho por meio de seu coachar, que é uma espécie de canto. A fêmea, com o corpo cheio de óvulos, é agarrada pelo macho em um forte abraço, que pode durar por dias, até que a fêmea lança os ovos na água e o macho, então, lança os espermatozoides sobre os óvulos. Desse encontro entre os gametas são formados numerosos ovos, protegidos por uma grossa camada gelatinosa, que na maioria das vezes prendem-se às plantas aquáticas.
Observe na imagem ao lado. Nessa imagem, nós podemos ver os ovos de perereca depositados sobre uma planta aquática. Quando os ovos ficam maduros e formam o embrião, eles se rompem, dando origem às larvas, denominadas girinos, que vivem e crescem na água até realizarem a metamorfose para a vida adulta. A metamorfose é um processo lento que transforma o anfíbio jovem, o girino, em adulto. Nessa fase, os girinos se alimentam primeiramente da própria gelatina, em que os envolve, e depois de algas e plantas aquáticas. Aqui nós podemos observar o ciclo de vida e a metamorfose de um sapo. Então, os ovos, o embrião, depois como larva, ou seja, girino, girino com 2 patas, girino com 4 patas, um sapo jovem e um sapo adulto. É verdade? Os sapos adultos respiram através da pele? Sim, é verdade. Sabe como? O oxigênio do ambiente entra por meio da pele do sapo, através dos poros presentes nela. Agora é sua vez. Em 2018, foi atualizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade o livro Vermelho da Fauna Brasileira, ameaçada de extinção. Nele é possível verificar a lista dos animais reconhecidos como ameaçados de extinção. Observe um de seus dados a seguir. Borboleta da praia. A borboleta da praia é um animal herbívoro. Ela pode ser encontrada no litoral do estado do Rio de Janeiro. A lagarta dessa borboleta alimenta-se apenas de uma espécie de vegetal, a trepadeira. Com o crescimento das cidades, esse vegetal que nascia no litoral foi se esgotando, ou seja, ele foi acabando. A falta de alimento é uma das causas da ameaça de extinção dessa espécie de borboleta. Meus amores, lá no finalzinho do livro, no material de apoio, tem um jogo da memória, bem divertido. Vocês podem destacar e se divertir com a família de vocês, combinado? Mudanças e transformações. Após o nascimento, os bebês precisam de cuidados. Eles não conseguem realizar atividades sozinhos. No entanto, com o passar dos dias, meses e anos, ocorrem novos aprendizados e muitas atividades que dependiam da ajuda de outro passam a ser realizadas de maneira independente. O corpo também passa por várias mudanças e vai apresentando diferentes características. Observe a cena a seguir. Desafio. Observando a imagem anterior, podemos dizer que todas as crianças estão na mesma fase da vida? Não, meus amores, elas não estão na mesma fase da vida. Um exemplo disso é o bebê. Em sua opinião, o bebê está em que fase da vida? Ele está na fase inicial da vida. Combinado? Fases da vida humana. Assim como os demais seres vivos, o ser humano tem um ciclo de vida que inclui as seguintes fases: infância, adolescência, vida adulta e velhice. Em cada fase do ciclo de vida, nosso corpo apresenta diferentes características. Além disso, nosso comportamento, que corresponde ao nosso saber sobre as coisas, nossas opiniões, atitudes, gostos e vontades, também sofre mudanças ao longo da vida. Todas essas mudanças costumam ocorrer lentamente, de modo que só conseguimos percebê-las com o passar do tempo. O ser humano é formado pela união dos gametas femininos e masculinos, dando origem a um novo ser, iniciando assim a gestação, na qual ocorre a formação do corpo do indivíduo. Essa fase dura cerca de 9 meses. À medida que o tempo passa, o corpo sofre várias transformações. Para ilustrar essas fases, vamos conhecer o desenvolvimento do corpo de Carolina em diferentes fases de sua vida. Na fase inicial, na número 1, ela era um bebê, depois uma criança, adolescente, adulta e entrando na velhice. Jogo rápido. Na imagem 3, Carolina está em que fase da vida?
Número 2. Em que fase da vida você está atualmente? Vamos agora ver algumas características de cada uma dessas fases? Após o nascimento, o bebê precisa de cuidados constantes, pois não consegue se alimentar, se limpar e nem se vestir sozinho. À medida que cresce e se desenvolve, o bebê se torna uma criança e aprende a falar, andar, comer, limpar-se e vestir-se sozinha. Essa fase, que vai do nascimento até aproximadamente os 12 anos de idade, é chamada infância. Durante esse período, a criança convive com seus familiares, amigos e vai à escola. Na imagem, nós podemos ver um bebê sendo alimentado pela mãe. Portanto, também aprende a relacionar-se com outras pessoas, adquire muitos conhecimentos e manifesta suas vontades e opiniões. Nesse período, ocorre um grande desenvolvimento físico e mental no ser humano. O período que vai dos 12 até aproximadamente os 20 anos de idade é conhecido como adolescência. Essa é uma fase de muitas mudanças no corpo e no comportamento das pessoas. Na primeira imagem, nós podemos ver crianças brincando no jardim e, ao lado, adolescentes estudando juntos. Durante a fase adulta, que vai dos 21 até os 65 anos, o ser humano torna-se mais independente, podendo formar sua própria família. Essa é uma fase de mais responsabilidade e desenvolvimento profissional. Durante esse período, o corpo começa a apresentar sinais de envelhecimento, como o aparecimento de cabelos brancos e a elasticidade da pele. A velhice, que tem início por volta dos 65 anos, é uma fase na qual a saúde do ser humano idoso torna-se mais frágil devido ao envelhecimento do corpo. Por terem muita experiência de vida, as pessoas idosas podem nos ensinar muitas coisas e merecem todo o nosso cuidado e respeito. Nessa imagem, nós podemos ver adultos e crianças conversando no café da manhã. Ao lado, um casal de idosos correndo no parque. No Brasil, é considerada idosa toda pessoa que tenha idade igual ou superior a 60 anos. Existe, inclusive, uma legislação, ou seja, uma lei específica para garantir os direitos dos idosos brasileiros. A Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Leia um pequeno trecho dessa lei. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. Desafio: Mariana tem 26 anos de idade e é professora. Em que fase da vida de um ser humano Mariana se encontra? Passando por transformações. Ao longo da vida, nosso corpo sofre muitas mudanças, algumas mais visíveis, outras nem tanto. O crescimento do nosso corpo, por exemplo, é algo notável, mas ocorre lentamente. Já o surgimento e a troca dos dentes são mudanças fáceis de ser observadas, não é mesmo? Geralmente, os bebês nascem sem dentes visíveis. Cerca de 6 meses após o nascimento, os dentes começam a aparecer. Esses primeiros dentes são chamados de dentes de leite. Por volta dos 6 ou 7 anos de idade, os dentes de leite começam a ser substituídos pelos dentes permanentes. Mudanças na adolescência. O período de transição entre a infância e a adolescência, chamado puberdade, é uma fase na qual ocorrem várias mudanças em nosso corpo, como crescimento em altura mais acelerado, mudança na voz, amadurecimento dos órgãos reprodutores e o surgimento de uma quantidade maior de pelos no corpo. Além das mudanças físicas, nessa fase é comum ocorrerem mudanças de comportamento, muitas vezes influenciadas pelo corpo em transformação.